Cortez, como é que foi sua história, né? Você participa dessa trajetória desde muito jovem, né? Com quantos anos você entrou? Como que você entrou no sindicato? Então, eu comecei a militar mesmo quando entrei no Banespa. Passei no concurso do Banespa em 1983. Comecei lá a conhecer o pessoal dos sindicatos bancários de São Paulo e tal. Quando chegou no ano de 85, nós tivemos uma grande greve da categoria bancária. Nós organizamos um grupo de militantes aqui em Jundiaí e diversos bancos. Nós tínhamos Bradesco, tínhamos Banespa, Banco do Brasil, Itaú, Meridional, na época o Sul Brasileiro, né? Porque muitos bancos foram incorporados, deixaram de existir, foram comprados por outros. Mas nessa época aí, esse grupo de militantes organizou a greve aqui em Jundiaí e a gente participou dela. A gente fez essa greve de 1985, que foi um grande sucesso, mas ainda não éramos os sindicatos bancários de Jundiaí. Éramos uma subsede dos sindicatos bancários de São Paulo e tínhamos esse grupo de militantes aqui em Jundiaí. E aí depois vocês fizeram uma associação e depois eles se transformou em sindicato? Sim, aí no ano de 86, a gente, mesmo porque precisávamos proteger essa militância que os bancos estavam demitindo, né, quem participou da greve e tudo, e também para ter um instrumento de luta aqui, porque o Sindicato de São Paulo era muito grande, tinha várias subsedes, a distância de São Paulo não comportava mais representar os bancários de Jundiaí. Então nós juntamos um grupo e no ano de 86 a gente fundou a Associação dos Bancários, que na época a lei exigia que fosse uma associação pré-sindical. Ficamos um período com uma associação pré-sindical e transformamos em sindicato. Mas a nossa data de fundação a gente tem como sendo o ano de 1986. E vocês que passaram por tudo isso, também foi um grande aprendizado, né? Porque tem muita gente que não tem noção do quanto o sindicato agrega valor também à profissão, à história das pessoas. A militância é algo assim fantástico, porque abre horizontes, a cabeça da gente passa a pensar enquanto sociedade, né? A gente deixa de ser aquele burocrata dentro do trabalho que só enxerga o umbigo e começa a lutar e enxergar outros horizontes, não só a luta da categoria, mas de toda a classe trabalhadora, da sociedade, as questões sociais. Então nós sempre tivemos claro isso desde a nossa fundação. Logo já foi na fundação da CUT, já nos filiamos à CUT e continuamos essa luta até hoje. Um sindicato que hoje é referência, sempre foi, né? Referência de luta dos trabalhadores na cidade. Inclusive para outras categorias, né? Sim, claro, com certeza, não só bancários, mas todas as categorias de trabalhadores e também as lutas sociais, que a gente não fica preso só na briga corporativa, a gente também luta por outras questões importantes, porque a gente entende que o trabalhador ele é um ser humano, ele vive, ele habita, ele precisa de saúde, ele precisa de uma série de coisas, de educação. Então todas as lutas a gente encampa e está junto aí. Vocês, não sei se é a que mais tem ou é uma das que mais tem direitos conquistados, não é, Cortesani? Sim. Comparado a outras categorias, os bancários conseguiram muita coisa, né? Ah, sim, a gente tem um acordo coletivo bastante completo, a gente tem uma PLR, uma das melhores do país, tudo conquista de luta, não foi dado de graça não. O ticket de refeição, ticket de alimentação, 13ª cesta, convênios médicos, convênios odontológicos, enfim, a gente tem uma série de benefícios que a gente conquistou ao longo desses anos com muita luta. As gerações que vieram antes, a nossa geração lá atrás, lutou para que o bancário tivesse isso hoje. O banqueiro não deu de graça não. E quando eu entrei no banco, não tinha ticket de refeição, não tinha ticket de alimentação, não tinha PLR, não tinha, o convênio médico até existia, né? Mas era uma coisa assim que não é como hoje. Então, isso são alguns exemplos, mas todas as conquistas salariais, uma série de coisas que a gente foi conquistando aí ao longo de todo esse tempo. E sua geração que passou por tantas lutas, né, tantas batalhas, teve tanta conquista, e agora, nesse momento, vê um ataque aos direitos trabalhistas. Como é que é isso para você, pessoalmente, para você que participou diretamente de tantas lutas?
É muito triste, é muito duro, porque não foi fácil conquistar tudo isso. E a gente entende o seguinte, que não é destruindo os direitos dos trabalhadores, empobrecendo o trabalhador, que o país vai melhorar de vida, né? Que essa ideia neoliberal que tem sucedido o governo, na época do Fernando Henrique foi assim, depois voltou de novo com o golpe que deram na Dilma, colocou o Temer, que é um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores. Eu acho que não é tirando direitos que você vai fazer a economia girar. Cada vez que você precariza mais o trabalho, diminui o poder aquisitivo dos trabalhadores, a economia gira menos, né? Você tem menos um mercado consumidor interno mais fraco, você quebra o comércio, você quebra uma série de coisas. Isso eu falo para todos os trabalhadores, não estou falando só para os bancários, mas um metalúrgico, um companheiro da construção civil, um comerciário, ganhando uma miséria, o que é que ele vai consumir? Ele não compra mais eletrodoméstico, não compra carro, não compra roupa, não viaja, e isso, de fato, quebra a economia. Quer dizer, esse governo, e hoje, é o maior dos ataques, né? A reforma da Previdência, que arrebenta com a aposentadoria, as reformas trabalhistas, o enfraquecimento dos sindicatos, isso tudo aprofunda mais a crise econômica. É uma receita que já provou que não funciona. Só agrada aos grandes conglomerados, ao mercado financeiro, aos especuladores. Quem produz só se prejudica. E muitas vezes o empresário não enxerga isso e dá um tiro no pé. Você vê muita diferença na base da geração de agora, da base da sua geração? Questão de consciência, você vê? Infelizmente, eu vou dizer, a década de 80 nós tivemos uma geração que tinha muito mais militância. Como eu falei, a gente fundou o sindicato com militantes. A gente não tinha estabilidade, não tinha nada. A gente dava a cara para bater, fazia grandes assembleias lá na Praça do Coreto da Matriz. A gente fazia grandes passeatas na cidade. Um banco ajudava a parar outro banco. O funcionário de um banco ia fazer as comissões de esclarecimento em outros bancos. E a gente fazia grandes movimentos com uma grande participação. Hoje a gente vê que as pessoas estão muito mais individualistas, tanto pela educação que elas têm neoliberal, de competir entre eles mesmos, sabe? Não é um banco competindo com o outro, não. É um funcionário competindo contra o outro, pisando no pescoço do outro para pegar um carguinho aí. É um desespero total para bater meta, uma coisa assim, que a pessoa fica insana. Ela não participa de nada, ela só enxerga o umbigo dela, só enxerga ali. Eu tenho que bater minha meta, eu tenho que ganhar, E ela não tem participação de militância nenhuma. Isso dificulta muito a luta sindical. O sindicato, ele não é só a diretoria, ele precisa da participação de seus associados, ele precisa de luta, da categoria envolvida nessas lutas. Enquanto o trabalhador continuar pensando no umbigo dele, for individualista, vai afundar cada vez mais e vai perder mais direitos. É uma triste realidade. E, independente disso, o sindicato se mantém firme, é uma referência, né, inclusive no país. Qual a importância de vocês fazerem 35 anos, né, de trajetória, de luta, de união? Nós temos isso com muito orgulho, né? Porque tudo o que é a categoria bancária hoje, tudo que conquistamos foi graças a essa luta. Não é só do Sindicato de Jundiaí, porque nós somos uma categoria unida a nível nacional. Então nós temos aí organização no Estado, através da nossa federação, que é a FETEC CUT São Paulo. Nós temos a nossa Confederação Nacional dos Bancários, a CONTRAF CUT, que representa o país inteiro, e temos inclusive participação em organismos internacionais, né? E então a gente tem um poder de fogo, de negociação muito grande. Isso faz com que ainda tenhamos, um bom acordo coletivo da categoria, se não um dos melhores da classe trabalhadora. Temos uma PLR assim muito acima de muitas outras categorias, temos direitos garantidos, mas que estão sempre ameaçados. O sindicato sempre está em alerta e está lutando. E o que é difícil é você lutar sem que o bancário participe, né? Que é o principal interessado. Que eu falei agora há pouco, eu falei
Se ele é individualista e só pensa em bater as metas dele e não se preocupa com o sindicato, ele está prejudicando ele mesmo, ele está enfraquecendo a luta da categoria dele, e aí cada vez mais os banqueiros vão retirar os direitos, daqui a pouco ele não tem mais nada. Com certeza, né, a partir dessa história, dessa luta, a gente espera muito que vocês tenham vida longa, né, que venham novas gerações para o sindicato, né, para manter esse vigor que vocês sempre tiveram. É isso, Mara. Eu também espero que as novas gerações despertem para a luta, porque o momento em que vivemos é muito delicado, todo esse individualismo, esse crescimento do fascismo dentro de tudo quanto é instituição, isso está levando o nosso país à barbárie total. As pessoas precisam acordar, né? E são esses os votos, que a gente tenha de fato vida longa, a luta dos trabalhadores, que a gente possa vencer tudo isso que está nos afligindo. Obrigada, Cortesani, parabéns por sua história e por sua história junto ao sindicato. Obrigado.